E neste capítulo de hoje da novela Chocolate com Pimenta, você verá que Aninha sofrerá um golpe muito duro em seu julgamento, já que Sebastião e Jezebel armaram um plano contra Aninha. Aninha irá perder tudo o que tem e vai começar uma nova vida. Tudo isso e muito mais eu te mostro em detalhes no vídeo de hoje. Peço para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E vamos para o vídeo de hoje. Enquanto isso, o julgamento que volta e Timóteo dá o seu depoimento. E logo em seguida, Dona Mocinha também dá o seu depoimento. Márcia também que dá o seu depoimento. A advogada tenta expor Márcia dizendo que ela teve um romance com o marido de sua melhor amiga. Não se segurando, Márcia então voa em cima da doutora Sofia dizendo que vai matar ela. Márcia então é retirada do tribunal. Enquanto isso, Miguel, que chega na casa para procurar a caixinha que Aninha pediu, é barrado por Epaminondas. Ele então diz que vai pegar uma caixa que Aninha pediu, mas Epaminondas diz que não vai não, pois se Jezebel voltar, ele quer estar com a casa em ordem. Darlene então dá um golpe pelas costas na cabeça de Epaminondas e ele cai duro no chão. Miguel então sobe até o quarto de Aninha e começa a procurar a caixinha. Enquanto isso, Conde Klaus dá o seu depoimento. Logo em seguida, a primeira-dama dá o seu depoimento contra Aninha. O prefeito e o delegado também dão o seu depoimento contra Aninha. Bernardo tenta dar o seu depoimento, mas é impedido por ser de menor. Logo em seguida, Sebastião dá o seu depoimento falando muito mal de Aninha. Enquanto isso, a família de Aninha espera ansiosos lá fora. E a próxima testemunha é chamada. Danilo então se apresenta. Olhando para Danilo, Aninha pergunta se ele vai mesmo testemunhar contra ela. Ela então pergunta para Danilo se ele tem tanta raiva dela assim. Mas então ela é interrompida por doutora Sofia e pelo juiz que pede para Aninha se sentar. Se sentando, Aninha não consegue esconder a tristeza em seu olhar. Enquanto isso, Miguel e Tonico tentam procurar a caixinha que Ludovico deixou para Aninha. Doutora Sofia então que interroga Danilo. Ela pergunta então se ele e Aninha ficaram noivo e não se casou, e se eles tiveram um romance antes de Aninha se casar com Ludovico. Doutora Sofia então insinua que Aninha só se casou com Ludovico por interesse. Não se segurando, Aninha se levanta e diz que não foi por isso, foi por outro motivo. Interrompendo Aninha, Danilo então diz: outro motivo, ora, foi o golpe do baú. Guilherme chama a atenção dele e ele então arrependido diz que não queria ter dito isso. Aninha então olha para ele e diz: Danilo, um dia você vai cair em si e não poderá falar uma palavra sequer contra mim. Doutora Sofia então que continua e insinua que Aninha talvez não seja uma boa mãe. Brava como uma leoa, Aninha se levanta novamente e pede para não colocar o filho dela no meio dessa história. Danilo também se levanta e diz que ficou muito magoado com Aninha, mas também pede para não colocar o Tonico nessa história e que ela é uma boa mãe e que ama muito o garoto. Enquanto isso, Miguel grita para Tonico que achou a caixinha. Eles então combinam de o Miguel brigar com Epaminondas enquanto Tonico desce com a caixa e coloca embaixo do banco do carro. Enquanto isso, no tribunal, Reginaldo também dá o seu depoimento. Ele declara que trabalhou na fábrica e que Ludovico nunca pretendeu doar nada para sua irmã. Sem perder a oportunidade, doutora Sofia expõe que Reginaldo apostou a própria filha no jogo. Enquanto isso, Miguel, que desce Epaminondas, vai o revistar. Tonico então sai pelos fundos com a caixa e o álbum de fotos. Tonico pede ajuda para Darlene e rapidamente eles vão até o carro e escondem tudo embaixo do banco. Enquanto isso, Roseli dá o seu depoimento.
Logo em seguida, Ivete, a secretária do prefeito. Olga, então, que se passa por boa moça, dá o seu depoimento contra Aninha. Enquanto isso, pelos corredores do tribunal, a família de Aninha, que aguarda ansioso. Vó observa que tem um homem e diz que não conhece ele. De repente, Sebastian que chega, perguntando se ele é o perito. Ele confirma que sim, e Sebastian então pergunta se ele já tem o resultado da perícia do caso de Jezebel. Firme, ele diz que não pode responder, somente no tribunal. Olga e Danilo que sai da sala de depoimento. A família de Aninha então coloca Danilo contra a parede, perguntando se ele deu depoimento contra Aninha. Gaguejando, ele diz que tentou defender Aninha, mas Olga o interrompe dizendo que não teve como, pois o Danilo só disse a verdade, e a verdade é que a Aninha deu um golpe do baú. Márcia não se segura e vai para cima de Olga, dando uns tapas nela. O perito então entra e é interrogado pelo juiz. Ele confirma ao juiz que fez uma avaliação. O juiz então pergunta qual é a conclusão. O perito então explica que não localizou nenhum documento registrado em cartório com a assinatura de Ludovico para fazer a comparação. Devido a isso, ele então declara que o documento de doação que fez para Jezebel é válido, é verdadeiro. Aninha então fica com seu coração partido enquanto Jezebel destila o seu veneno. O juiz então declara um recesso de meia hora até ele voltar com o veredito final. Após meia hora voltando, o juiz então diz que vai declarar a sentença. Ele diz que analisou o caso, escutou as testemunhas e que não vê outro motivo pelo qual Aninha se casou com Ludovico a não ser interesse financeiro. Se levantando, Aninha então diz que não pode dizer por qual motivo ela se casou, mas que não foi por interesse financeiro. Aninha então pede ao veredíssimo que acredite nela. Não querendo ficar por baixo, Jezebel também se levanta fingindo estar chorando e diz que sofreu muito e sofre até hoje por tudo que seu irmão passou. O juiz então a repreende as duas e ele continua dizendo que o casamento por interesse financeiro não é considerado crime. Mas levando em conta que o banqueiro, o prefeito, o delegado então declararam conhecer o falecido antes do casamento e também pela declaração do perito, ele então declara que a doação foi feita. Ele então pede para Aninha e Jezebel se levantar e diz que de agora em diante todos os bens, a fábrica de bombons, a casa, a residência em Buenos Aires, o carro, a joia, tudo deverá ser devolvido a Jezebel. Entretanto, o filho de Ludovico não poderá ficar sem nenhuma parte e que há duas opções. Ou ele passa a residir com sua tia Jezebel. Com os olhos marejados, Aninha grita que nunca vou abrir mão do meu filho. O juiz então diz a outra opção, que é Jezebel fornecer uma pensão para o garoto, para o sustento e seus estudos. O juiz então fala para Aninha que a partir de agora ela só pode retirar da casa coisas pessoais. Carme, que escuta tudo, fica de boca aberta sem acreditar. Ela então pergunta se Aninha perdeu. Aninha confirma que sim. Olhando para todos, Dona Carmen então faz um grande desabafo. Vó Carmen fala umas verdades para Jezebel e para o juiz ela diz que ele cometeu uma injustiça. Ela então abraça Aninha diante de todos, consolando sua neta. Aninha aproveita e diz que quer dizer algumas palavras. Ela então se lembra quando foi humilhada pela cidade. E ela diz que as mesmas pessoas que a humilhou atrás está destruindo ela agora. Firme, ela então diz que não tem mais medo de ninguém e que ninguém vai destruir ela. Ela então abraça sua avó. Saindo do tribunal, Jezebel diz para a doutora que quer tomar posse de tudo agora mesmo, antes que Aninha roube alguma coisa. Voltando para sua casa, Aninha então conta para Miguel que perdeu.
O prefeito então fala para a primeira-dama que ela tem que fazer as pazes com Jezebel, pois ela agora é dona de tudo. Dando com a língua nos dentes, Olga então solta que também tem uma parte. Danilo e todos ficam assustados, perguntando: mas você? Ela então explica dizendo que ajudou Jezebel e que tem 10% da fábrica. Danilo então desconfia e diz que essa história está muito mal contada. Ele então pergunta a Olga: por que a Jezebel te daria uma participação da fábrica para você? Ela então, gaguejando, não consegue responder e Danilo sobe para o seu quarto. Conversando com Sansão, ele diz: essa história tá muito estranha. Enquanto isso, Jezebel dá o seu show, jogando todas as roupas de Aninha por escada abaixo. Ela grita dizendo: ora, leve esses trapos, pegue e leve todos esses trapos. Bernardo se manifesta dizendo que não quer ficar e pede para ir junto com Aninha. Miguel então chama Aninha para eles irem embora. Firme olhando para Jezebel, Aninha então fala que nada disso fará falta a ela. Ela diz: você tentou tirar tudo de mim, mas não me tirou o coração. Aninha então chama Bernardo e Tonico e diz: vamos começar uma nova vida.